Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai dar continuidade aqui ao nosso curso, tá? Agora a gente vai fazer uma revisão sobre as medidas de dispersão. Lembrando que as medidas de dispersão são o desvio em torno da média, a variância e o desvio padrão. A gente vai ver então aqui alguns detalhes sobre eles, fazer alguns exercícios, tá? Com base no nosso material de aula, beleza? Bora começar então aqui. Então, o que a gente tem como medidas de dispersão? Apesar da média da amostra ser útil, ela não transmite todas as informações acerca dos dados de uma amostra ou população. Em principal, ao se estudar somente a média, perdemos a característica de dispersão dos dados, como eles se comportam. Essa dispersão ou variabilidade pode ser descrita pela variância da amostra ou pelo desvio padrão. Gente, como a gente comenta muito no caso das medidas de posição, o que a gente tem? Quando a gente tem dados brutos ou dados de distribuição de frequência, medidas de posição elas vão simplesmente medir ou dar uma estatística, divide o conjunto normalmente. No caso da média, a gente elege um único valor para representar tudo. No caso da mediana e dos percentuais, a gente realmente divide o conjunto. Perfeito? Só que essas medidas são boas para mostrar pontos específicos dos nossos dados, como eles se comportam especificamente. A gente não sabe, por exemplo, como que esses dados variam. Vamos dar um exemplo. Suponha naquele caso dos fios que a gente fez anteriormente. Você achou que a sua média dos fios está abaixo do que você pediu. Mas vamos supor que está abaixo do que você pediu com uma variabilidade muito alta. Está com uma variabilidade muito alta, então pode ser que você tenha valores bem distantes da média, ou seja, valores bem superiores à sua média. Ou seja, fios que caem dentro do seu pedido. Lembrem-se lá que a gente queria o pedido de 1.240 metros de fio. Agora, se você tem uma média que está abaixo desse valor, mas com uma pequena variabilidade, aí o que você já tem? Que realmente aqueles lotes todos não satisfizeram as suas condições. Então, a variabilidade ela vem para te dar mais essa informação, que é como os dados se comportam. Todas as três, obviamente, a gente tem uma mais importante, que nesse caso é o desvio padrão. Vocês vão ver o porquê. Bora lá. Então, a primeira medida de variabilidade que a gente vai ter é o desvio da média. O que vem a ser o desvio da média? O desvio da média de uma entrada x em uma população é a diferença entre essa entrada x e a sua média do conjunto de dados. Simples, sem nenhuma complicação. Então, a gente pega a diferença entre cada dado de entrada, ou cada dado amostrado, e subtrai da sua média. Vamos ver numa aplicação? O tempo de ignição fria de um motor de carro está sendo investigado por um fabricante de gasolina. Os seguintes tempos em segundos foram obtidos de um veículo de teste. Aqui a gente tem qual é o tempo de ignição em segundos. Então, no primeiro teste, o carro gastou 1,75 segundos para ligar, depois 1,50 segundos para ligar, 2,50 segundos para ligar e assim sucessivamente. O que a gente tem? A gente tem que 3,90 foi o maior tempo de ignição do carro, e a gente tem que 1,50 foi o menor tempo de ignição desse carro. Em média, esse carro gasta 2,5 segundos para ser ligado. Então, essa média ela vem para substituir todos esses valores. Então, eu elejo um tempo que vende o meu tempo de ignição do carro. Porém, é aquilo. Vamos supor que eu queira um tempo de ignição, ou um tempo de ignição bom é 2,4. Olha, se um tempo de ignição bom é 2,4, eu sei que a minha média está acima, mas ainda está próximo. Aí eu posso olhar então a variabilidade. Se eu tiver uma variabilidade muito grande, quer dizer que os meus dados estão longe de 2,5. Então eles podem ou estar abaixo ou pode estar muito acima. Porém, se eu tenho uma variabilidade pequena, eu sei que então todos os meus dados estão próximo da média. E como a média já está próximo do meu tempo de ignição proposto, então eu tenho que os meus dados são um bom conjunto de dados para aquele experimento. Perfeito? Então, o que o desvio da média faz? A gente vai pegar essa entrada de 1,75 e subtrair a média, 2,524. O resultado, menos 0,774. Depois a gente pega 1,50 e subtrai da média. Resultado, menos 1,024. E assim a gente faz para todos os
O que a gente pode extrair como informação se a gente só olha para os desvios da média? Primeira coisa, observem sinais negativos e sinais positivos. O que o sinal negativo representa? O sinal negativo representa que o tempo que a gente tem de ignição ele está menor que a média, ou seja, esse é um tempo abaixo da média. E os tempos positivos são tempos que estão acima da média. Então, o que a gente tem? Como a gente tem 5 dados abaixo da média, nós temos que 62,5% dos dados estão abaixo. Ou seja, 62,5% dos meus dados estão mais próximo do que eu esperava de ignição do carro, que era 2,4, tá? Abaixo da média 2,5. E eu tenho apenas 3 desvios que passaram da minha média, ou seja, 37,5% dos dados. Tá? Então, se eu estou com esse projeto para vender de ignição do carro, eu precisava de um tempo de 2,4, nesse carro, com esse teste, eu já vendo que ele, em 62% das vezes, vai ligar abaixo de 2,5 segundos. É isso que os meus resultados me deram. É isso que essa variabilidade está mostrando. Então, esse é o desvio da média. Continuando, a gente vai para a variância. O desvio da média é uma boa estatística de comparação entre um dado e a média dos dados. Porém, ele não carrega uma característica de todos os dados em conjunto. Esse fato decorre de a soma de todos os desvios das médias resultar em 0. Logo, não somos capazes de verificar a dispersão em torno da média dos dados. Gente, aqui é interessante que a gente mostre o seguinte. Eu expliquei lá que o desvio da média não é uma boa estatística por um seguinte motivo, que a soma dos desvios da média é igual a 0. Gente, e isso daqui, ele vale para qualquer conjunto de dados. Então, suponha um conjunto de N dados, que eu vou chamar de XI. Tá? XI. Então, eu estou supondo esse conjunto. Suponha um conjunto de X dados, XI. Vamos chamar os desvios da média de DI. Feito? DI. O que a gente precisa para calcular os desvios da média? A gente sabe por definição, então por definição, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que cada desvio da média dos meus dados será igual a minha entrada do dado menos a média. Vamos supor que aqui a gente está trabalhando com uma população, então média populacional. Então a gente tem que a média é Mi, feito? Aonde Mi aqui, vou colocar aqui, sendo Mi a média populacional dos dados. Feito? Então, vamos provar agora que a soma dos desvios da média é igual a 0. Se o meu conjunto de dados tem N dados, eu sei que eu possuo N desvios da média. Então, a soma dos desvios será dada por... Então, vamos fazer aqui a soma. Então, eu não vou chamar de nada, eu só vou colocar a soma direto. Então, a soma de todos os desvios da média vai ser aqui, gente, ó, eu poderia colocar, mas não precisa. Então, é ir de 1 até N, perfeito? É um somatório que vai de 1 até N. Não, vou deixar assim para não ter problema, perfeito? Então, o que a gente tem? A soma, e indo de 1 até N, DI. Mas o que é DI? A gente acabou de ver que é XI menos média. Tá? Como isso aqui é um somatório de uma subtração, a gente pode pegar o somatório e aplicar em cada um dos termos dessa subtração. Conclusão. A gente vai ter isso daqui agora. Então, eu vou pegar isso aqui, vou copiar. Eu vou pegar o somatório e vou aplicar na primeira parcela e vou aplicar na segunda parcela.
Perfeito? Como essa primeira parcela aqui, ó, a gente pode observar o seguinte, ela é simplesmente a soma dos meus termos. Tá? E como é o i que está variando, eu não vou poder fazer muita coisa com essa parcela aqui. Mas vamos analisar essa outra parcela aqui. Observem que a média ela não depende de i. Tá? Ela não tem a dependência que a variável muda i. Então, o que eu posso fazer com essa média? Eu posso tirá-la do somatório. Então, eu vou obter aqui na frente o seguinte. Se eu copio aqui, essa média, eu posso trazer ela aqui para fora do meu somatório e dentro do somatório eu permaneço com 1, porque era mi vezes 1. Perfeito? Conclusão. Isso daqui agora vai me dar o seguinte. O que é o somatório de 1 indo de 1 até n? É eu somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 quantas vezes? N. Então, esse somatório aqui, ó, o que ele vira é n. Perfeito? Então, deixa eu colocar um ponto aqui. Então, eu vou obter a média vezes n. Tranquilo? Agora, por fim, essa expressão aqui, o que eu sei? Eu sei que a minha média, ela nada mais é do que a soma de todos os meus termos dividido por n. Então, eu vou pegar aqui a soma dos meus termos e vou substituir a média pela soma dos meus termos dividido por n. Só que olha interessante, eu tenho n no denominador e n no multiplicador. O que eu posso fazer? Cancelar esses dois valores. E aí, olha o que eu tenho, então, na expressão logo abaixo. Se eu cancelo isso com isso, eu obtenho, então, o somatório de xi menos o somatório de xi. E quanto que isso daqui dá? 0. Perfeito? Ou seja, o que eu acabei de mostrar para vocês? Que não me interessa o conjunto de dados que eu tenho. Eu sei que sempre a soma dos desvios em torno da média vai me dar quanto? 0. Então, por isso que ela não é uma boa medida para calcular a variabilidade de todo o conjunto de dados. Ela é excelente para te contar quantos estão abaixo da média e quantos estão acima da média. Tá? Mas, no geral, ela não é uma boa medida. Então, por isso a gente utiliza a variância. Então, vamos voltar aqui nos slides. Então, voltando para os slides, o que a gente tem? Para se guardar o desvio da média de um dado, escolhemos uma operação transformação matemática que transforma um desvio negativo em positivo e mantém um desvio positivo em positivo. De novo, transforma um desvio negativo em positivo e mantém um desvio positivo em positivo. Na matemática, existem inúmeras transformações que você pode aplicar a um número que faz isso, como, por exemplo, o módulo. Tá? O módulo, se você pega um valor negativo e tira o módulo de um número negativo, dá um número positivo. Se você pega um número positivo e tira o módulo de um número positivo, o resultado é positivo. E, além de, por exemplo, elevar a qualquer potência par, tá? Esse dado. Então, por exemplo, você pega um dado negativo e eleva ele à sexta potência, o resultado é positivo. Se você pega um dado positivo e eleva a oitava potência, o resultado continua positivo. Então, existem alguns tipos de transformações diferentes que você pode aplicar, entre outras. Essas duas foi só para exemplo. Porém, a gente utiliza normalmente a transformação mais simples para a matemática de se operar. E nesse caso, os estatísticos elegeram a operação de elevar ao quadrado. Então, a gente vai utilizar a operação transformação de elevar o desvio da média ao quadrado. E aí, como é que a gente vai calcular a variância? Finalmente, nós vamos calcular a variância da população fazendo a média dos desvios das médias ao quadrado. Ou seja, a gente chama de soma de xi menos mi ao quadrado, onde xi menos mi é o desvio da média, isso está ao quadrado, e aí eu vou tomar a média de todos esses dados. Como é que a gente calcula a média? Soma tudo e divide pelo número de dados. Observem que aqui eu estou falando de população. Qual é o símbolo que a gente utiliza para representar a variância da população? É o sigma quadrado. De novo, sigma quadrado. Então, toda vez que você vê em um dado sigma ao quadrado, nós estamos nos referindo à variância populacional. De novo, variância populacional. Perfeito? Usando os dados do exemplo 4, que é o do tempo de ignição,
O que a gente tem? Ó, esse aqui era o primeiro desvio da média, o segundo desvio da média, e observa que eu estou pegando esses desvios da média para os termos em rol. Observa que aqui eles estão dispostos em ordem crescente. A minha média está aqui, e o que eu calculei? A distância desse ponto até a média, está aqui em cima. Peguei essa distância e elevei ao quadrado. Observa, ó, eu tenho aqui um valor grande, que é ao quadrado, negativo, desculpa, que ao quadrado ficou positivo. Depois eu peguei outro valor, elevei ao quadrado, outra distância, elevei ao quadrado, e eu fiz assim sucessivamente. Eu quero que vocês observem outra coisa. Observem que valores abaixo de zero, quando você eleva ao quadrado, ele diminui. Perfeito? E o que eu quero que vocês reparem é que se um valor já é pequeno, elevar ao quadrado não muda a sua condição de ser um número pequeno. Ele, na verdade, até diminui um pouco mais. E se o valor já é grande, elevar ao quadrado mantém esse valor grande. Ou seja, elevar ao quadrado não só transforma o valor em negativo em positivo, e positivo mantém positivo, como ele também mantém a ordem de grandeza desse valor. Ela não muda a ordem de grandeza. Perfeito? Para o lado direito, aqui acima da média, eu fiz idem. Então, todos esses valores que estão aqui do lado direito da igualdade são os quadrados das médias. Como então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para mim calcular a variância populacional para esse conjunto de dados, eu somo todos os valores que eu tenho, divido pelo número de valores que eu somei. Nesse caso, 8. Perfeito? Isso então vai me mostrar que esse conjunto de dados tem, com todos os dados, uma variabilidade medida de 0,667 e prestem muita atenção, segundos ao quadrado. Gente, por que segundos ao quadrado? Lembrem-se, esse problema trata-se do tempo de ignição de um carro. Então, todas essas medidas estão em segundos, assim como a média também está em segundos. Então, o desvio da média é uma subtração entre um tempo em segundo com um tempo em segundo. Conclusão, se o resultado está em segundo, segundo ao quadrado é segundo ao quadrado. E aí, gente, observe uma discrepância. A gente tem dados em segundo, mas medimos a variabilidade em segundos ao quadrado. Tá? Então, esse dado, ele mede a dispersão dos dados? Mede, porém, ele não é uma boa medida. Por que ele não é uma boa medida? Pelo fato de estar ao quadrado. Então, daqui a pouco, o que a gente vai fazer é ajustar isso daqui para ele sair do ao quadrado. Feito? O que essa variabilidade aqui te conta? Ela está te dando uma medida de dispersão dos dados em torno da média. O que você pode ter como base? Que se isso aqui é um valor muito, muito alto, isso aqui está mostrando que os dados estão muito longe da média. Se isso aqui já é um valor muito, muito pequeno, ou próximo de zero, está te mostrando que os dados estão muito contidos em torno da média. O que vem a ser um dado grande ou o que vem a ser um dado pequeno é muito difícil da gente estimar estatisticamente. Então, é por isso que essas medidas, mais à frente, elas vão ser utilizadas com outros parâmetros, não apenas só com seu valor puro. Perfeito? Mas, para esse momento, é isso. Se estivermos à procura de uma variância de amostra, prestem atenção, não é população mais, então deve-se tomar o seguinte, S ao quadrado, agora não é sigma mais, é S ao quadrado, como sendo a soma dos termos que eu tenho na minha distribuição menos a média amostral, não populacional mais, e isso elevado ao quadrado, e dividido, olha aqui agora, não por N mais, mas sim por n menos 1. Tá? Por que esse n menos 1? Esse n menos 1 ele vem tentar sanar o seguinte problema. Gente, utiliza o raciocínio de pesquisa. Lembre que eu falei bem no início da disciplina que é muito difícil você fazer estudo estatístico com populações, porque populações envolvem uma quantidade enorme de dados. Então, é mais fácil você fazer uma amostra pequena dessa população e depois utilizar os dados da amostra para fazer uma inferência sobre os dados da sua população. Só que, gente, pensem comigo. Se você está fazendo um cálculo de distribuição, de variabilidade em uma amostra, o que você sabe? Você sabe que os seus dados eles tendem a estar mais próximos das estatísticas da sua amostra.
e não da sua população. Então, quando você vai utilizar uma estatística amostral, você tem que saber que ela carrega menos informação do que a populacional. Se ela carrega menos informação do que a populacional, se eu faço a média com todos os dados da amostra, eu estou calculando uma medida pequena, tá, para o que seria a população. Então, é por isso que eu divido por n-1. Eu divido por n-1 na esperança de pegar essa média e levar mais próximo do que seria a variância populacional dos meus dados. Perfeito? Essa é uma das inúmeras formas de a gente explicar o porquê desse n-1. Tá? Então, ó, se soubéssemos o valor da média populacional, então a variância populacional seria obtida pela média dos desvios das médias ao quadrado. Porém, na prática, μ quase nunca é conhecido. Logo, devemos estimar a variância populacional com a soma dos desvios das médias ao quadrado em torno da média x barra da amostra. Por que a gente quase nunca conhece μ? Lembrem, é muito difícil estudar uma população. Certo? No entanto, as observações xi tendem a ser mais próximas do seu valor médio, ou seja, x barra, do que da média populacional μ. É aquilo que eu expliquei. É muito mais óbvio que as suas observações estejam em torno da média da amostra do que da população. Para compensar esse fato, usamos n-1 como divisor aqui para a variância do que n. Feito? Fazer essa modificação faz com que a gente chame na estatística de que a variância da amostra ela é baseada em n-1 graus de liberdade. Os graus de liberdade eles são estudados bem mais a fundo quando a gente está falando de intervalos de confiança. Tá? Então, nesse momento, eu não vou entrar em pontos específicos sobre o grau de liberdade. Mas o que vocês precisam saber? Que para a amostra, nós calculamos a variância amostral não dividido por n, mas n-1. Só um adendo aqui, muito interessante, nos vídeos recomendados lá no Moodle, tá? Tem nos últimos 4 vídeos que tem lá na página dos recomendados, tem 4 vídeos que são só para mostrar o porquê que a gente divide por n-1 e não por n-2, por n-3. Perfeito? Deem uma olhada lá, vejam com calma esses vídeos, vocês vão entender um pouco melhor essa situação. Perfeito? Continuar. O tempo de ignição fria em segundos de um motor de carro está sendo investigado por um fabricante de gasolina. O mesmo carro foi ligado todos os dias, prestem atenção, foi ligado todos os dias ao longo de um mês. Gente, se o carro foi ligado todos os dias ao longo de um mês, se a gente está falando de um mês comercial, então a gente sabe que ele foi ligado 30 vezes. E desses 30, pegamos 8 tempos aleatoriamente. A tabela abaixo registra esses valores. Gente, eram os mesmos valores que eu tinha anteriormente. Porém, agora eu não tenho 30 como foi medido, mas sim apenas 8. Ou seja, isso aqui não é mais uma população, é agora uma amostra. A média é a mesma? A média é a mesma. Os desvios em torno da média são os mesmos. Os desvios das médias ao quadrado são os mesmos? Também são os mesmos. Porém, o que vai mudar? A minha variância. Observa que a minha variância agora deu 0,763 e não mais 0,667, como tinha dado antes. Por que esse valor foi maior? Porque é aquilo que eu falei. Gente, esses dados aqui têm uma tendência muito mais provável de estar próximos da média de 2,524 do que estar das médias, se eu fizer as médias em torno dos 30 dias. Então, se eu estou fazendo a variância para esses dados na amostra, se eu estou tentando supor uma variância para a minha população, eu sei que essa variância tem que ser maior, porque eu sei que esses dados aqui estão bem mais longe da média populacional do que da minha média amostral. Então, o desvio, a divisão com n-1 nos carrega para esse patamar, um valor um pouco superior. Feito? Agora, vamos para a nossa próxima aula, que vem a ser o desvio padrão.
Podemos observar que agora temos uma estatística que modela o comportamento de todos os dados, a variância. Porém, o processo de elevar os desvios das médias ao quadrado faz com que seja alterada a dimensão dos dados analisados, ou seja, de unidades de dimensão passamos para unidades de dimensão ao quadrado. Lembre-se do caso de ignição. Era em segundo, elevou ao quadrado, foi para segundo ao quadrado. A gente perde essa noção de dados. Eu não posso comparar segundos ao quadrado com segundo, não faz sentido. Perfeito? Para contornar esse problema, mas manter a estatística que guarda o comportamento dos dados, definimos o desvio padrão como sendo a raiz quadrada da variância. Isso compensa o fato de termos tomado os quadrados dos desvios das médias. Logo, para a população, quem que vai ser o desvio padrão populacional? Ele é sigma, que é igual a raiz quadrada de sigma ao quadrado, que é igual a raiz da média dos desvios em torno da média ao quadrado. E o que vem a ser o desvio padrão amostral? É S igual a raiz quadrada de S ao quadrado igual a raiz da média, não, desculpa, da média não, da soma dos desvios em torno da média amostral ao quadrado dividido por n-1. Gente, a única modificação que eu faço ao extrair a raiz é mudar a unidade de dimensão, mas aquele valor que mede a variabilidade, ele é mantido por um simples fato. Se você tem um número muito grande e tira a raiz, esse número diminui um pouco. Mas se você tem um número muito pequeno e tira a raiz quadrada, esse número aumenta um pouco. Perfeito? Mas mesmo isso não é capaz de mudar a dimensão, a qualidade dos dados. Porque pensem comigo o seguinte, se você tem um dado elevado a uma unidade de medida elevada a 1, se você tem uma unidade de medida elevada ao quadrado, essa unidade tende a ser muito maior do que ela deveria ser. Então, quando você faz a raiz quadrada, você está reduzindo ela de novo. Então, tecnicamente, você está carregando um valor melhor, tá, do que a variância carrega para a sua variabilidade dos dados. Perfeito? O tempo de ignição fria em segundos de um motor de carro está sendo investigado por um fabricante de gasolina. O mesmo carro foi ligado todos os dias ao longo de um mês e os tempos de ignição, 8 tempos, foram escolhidos aleatoriamente. A tabela abaixo registra esses valores. Aqui, ó. Então, observe o seguinte, eu tenho aqui a minha variância amostral, ó, dividido por n-1, por que é amostral? Ele ligou todos os dias, a gente só colheu 8 dias. Isso daqui está em segundo ao quadrado, então o que eu faço? Tiro a raiz quadrada desse valor. Então, o meu desvio padrão é a raiz quadrada de S ao quadrado. Isso me dá a raiz quadrada de 0,763, que é igual a 0,873 segundos. O que esse valor aqui me representa? Esse valor aqui, ele representa a variabilidade de todos esses dados em torno da sua média. De novo, é aquilo que eu falei, quanto menor este valor, mais perto da média estão seus dados. Quanto maior este valor, mais longe da média vão estar os seus dados. O que é um valor ser grande ou pequeno? É relativo. Por isso que essa medida ela não é feita somente ela sozinha. Normalmente ela vem junto com outra informação. No próximo exercício, quando a gente for fazer no Excel, eu converso um pouco mais sobre outra medida que a gente pode estar fazendo. Perfeito? E é esse daqui, ó. Vamos voltar ao exercício 7 e calcular a variância e o desvio padrão daqueles dados. Só para a gente poder relembrar, qual que é o exercício 7? A gente fez ele. Ao ser realizadas as instalações elétricas de um residencial com 350 apartamentos, foi realizado o pedido das fiações em 25 lotes. Lote com 1.240 metros de fios de uma determinada empresa. Todos os lotes foram entregues dentro do prazo estipulado. Porém, verificou-se que alguns lotes não estavam dentro do padrão. O padrão era ter 1.240 metros de fios. Abaixo segue o comprimento total dos 25 lotes. Gente, foram pedidos 25 lotes, eu tenho o cálculo de 25 lotes. Então, isso aqui não é uma amostra, isso é uma população. E o que eu precisava era que esses dados estivessem com o valor de 1.240.
Observa que eu só tenho aqui 1240 uma vez aqui. Eu acho que é só uma vez, perfeito? De resto, não. Tem valores bem superiores e valores inferiores. Então, vamos estudar com a variância e o desvio padrão qual é a variabilidade desses dados em torno da sua média. Para tanto, vamos lá para o Excel, perfeito? Indo aqui para o nosso Excel, eu já fiz aqui... Opa, deixa eu só me apagar isso daqui, vocês não deveriam ter visto agora. Eu já fiz aqui o seguinte, eu dispus meus dados em perfeito, e também já calculei a média, utilizando a própria fórmula do Excel para a média. Tá? Já para adiantar a nossa vida. Então, o que eu sei por definição? Como que eu calculo os desvios da média? Simples. Os desvios da média é eu pegar o meu dado amostrado e subtrair a minha média. Como eu vou carregar essa fórmula para baixo, eu não quero que a média seja modificada ao eu descer essa célula para cá. Então, eu vou travar a média. Como é que a gente trava? Apertando o F4 uma vez. Então, eu vou apertar F4 aqui. Ó. Travei, então, a célula D2. Perfeito? Travada a célula, então, eu vou dar um Enter para ter o valor. 6124. Agora, para não ter que repetir esse mesmo cálculo, esse menos esse, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na minha célula de preenchimento, tá? No meu ponto de preenchimento, vou clicar e vou arrastar até o meu último dado, soltar. Pronto. Preenchidos. Gente, lembrem o seguinte, olha o que eu tinha. Eu precisava que os meus fios tivessem 1240 metros. Isso aqui era o que eu tinha pedido. Primeira coisa, eu tive o seguinte, que a minha média foi 1225, ou seja, foi abaixo do que eu tinha pedido. E além disso, olha que dado interessante eu tenho só olhando o desvio da média. Se eu olho só para o desvio da média, vamos calcular quantos estão abaixo da média. Se eu seleciono aqui, ó, eu posso observar que aqui dentro eu tenho 13 elementos. Ou seja, 13 dividido por 25, eu tenho que 52 termos estão abaixo da média. E a média já é menor do que o que eu pedi. Ou seja, eu já garanto que pelo menos metade dos meus lotes não vieram como eu pedi. Isso aqui já é uma estatística muito boa para você virar para a empresa e falar, olha, você me entregou a coisa errada, faz tudo de novo. Metade já foi abaixo do que você tinha pedido. Perfeito? Obviamente, se eu olho os valores positivos, se eu tinha 13 para cima, aqui para baixo eu tenho 12, ou seja, eu tenho 12 dividido por 25, 48% dos dados estão acima da média. E eu ter 48% dos dados acima da média não me diz muita coisa não, perfeito? O que, na verdade, eu ainda... Por que não me diz muita coisa? Porque a média é 1225 e não 1240. O meu desvio da média tem que ser, no mínimo, maior do que 15 para que eu possa ter um valor acima de 1240. Se eu pegar aqui no meu desvio da média os que são maiores que 15, eu só tenho a partir do 2276, ou seja, somente 10 valores. Então, na verdade, somente 10 dos meus 25 dados, ou seja, 40% deles, é que vieram acima do que eu tinha pedido. Perfeito? Então, essas são as informações que o desvio da média carrega para a gente. Perfeito? Vamos calcular então a variância. Gente, se a gente já tem o desvio da média, para calcular a variância, o que eu preciso fazer? É levar isso aqui ao quadrado, tá? E dividir ou fazer a média desses termos ao quadrado. Lembrando que aqui eu estou trabalhando com uma população e não uma amostra. Perfeito? Então, deixa eu ampliar essa aqui, porque o que eu vou fazer? Eu vou fazer o desvio da média quadrado. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse valor que está do lado de cá e vou elevar ao quadrado. Eu vou fazer isso para todos os termos que eu tenho. Perfeito? Então, todos esses termos que estão aqui, nada mais é do que o desvio da média ao quadrado. Deixe só eu colocar aqui uma nova coluna para separar os dados. Tá? Também eu vou colocar para deixar os dados mais organizados. Bem? Então, estamos aqui. Então, o desvio da média ao quadrado. Então, como que eu calculo a variância? A variância vai ser nada mais, nada menos do que a média desses dados que estão aqui. Ó.
dos desvios da média ao quadrado. Perfeito? Dando um Enter. Então, a minha variabilidade é de 1.394,50, o quê? Metros quadrados. Tomem um cuidado. Isso aqui está em metro quadrado. Perfeito? O Excel tem uma fórmula pronta? Claro que tem. A fórmula é var P para variância populacional, var A para variância amostral. Então, eu venho aqui em variância populacional e o que ele vai me pedir? Quais são os dados que você quer a variância? Então, eu vou vir cá nos meus dados brutos e vou selecioná-los. Fechar aqui, vou dar um Enter. Está lá, 1.394,50. Perfeito? E o que vem a ser o desvio padrão? Que esse sim é um dado mais importante para a gente. O desvio padrão nada mais é do que a raiz. Retorna a raiz quadrada de um número. Eu vou pegar então a raiz quadrada de quem? Da variância. Perfeito? Está aqui. Este sim é um valor que eu posso carregar de variabilidade. Então, o que eu tenho? Que todos esses dados possuem uma variabilidade de 37,34 metros em torno de quem? A média. Perfeito? O Excel tem uma medida para fazer isso direto? Tem também. É eu utilizar o DESV-PAD-A-O-P. DESV-PAD-A, desvio padrão amostral, DESV-PAD-P, desvio padrão populacional. Como eu estou falando de uma população, vamos pegar ele aqui. E aqui dentro eu vou calcular os dados que eu quero de desvio padrão. Então, eu vou lá nos meus dados brutos, seleciono todos eles. Ok? E dá um Enter. Feito 37,34 metros. Então, isso daqui me mostra, tá, a variabilidade dos dados em torno dessa média. Observe o seguinte, está vendo que a média é 1.225,24? Vamos supor o seguinte, eu quero que vocês observem o seguinte, ó, 1.164. Vamos supor que, por um acaso, de novo eu errei essa medida. Essa medida aqui, na verdade, ela foi 2. Olha o que vai acontecer com o desvio padrão. Foi para 240. Por que foi para 242? Gente, porque esse valor aqui, ele está abaixo de tudo que você esperava. Ele está muito abaixo da média, muito abaixo do que você pediu. Então, você aumentou demais a variabilidade dos dados. Perfeito? Por isso que ele foi para esse valor discrepante. Se eu voltar aqui, ó, observa que era 37,4. Agora, imagina que, na verdade, eu não errei esse, eu errei esse. Eu errei, tipo, calculando para 3.000. Eu peço que vocês observem o desvio padrão. Observem que a variabilidade vai aumentar muito. Por que vai aumentar? Porque esse valor está, de novo, muito discrepante da média que eu esperava e muito do valor que eu também esperava. Então, na hora que eu der um Enter, olha, foi para 350, quase 10 vezes mais o valor que eu esperava. Então, observa que o desvio padrão ele carrega a informação de como os seus dados variam em torno da média. Perfeito? Voltando aqui. Outro dado extremamente importante. Existe uma coisa muito importante na estatística, deixa eu escrever aqui para você. É o que a gente chama de valores. Essa aqui. Valores a menos desvios padrões média. Diabos venha a ser isso. Na verdade, são valores que a gente especifica para conseguir concentrar dados em um conjunto. Existem alguns menos desvios padrões muito importantes. Então, a gente fala o seguinte, a menos um desvio padrão, existe a menos 2 desvios padrões e, não muito utilizado, a menos 3 desvios padrões da média. Que diabos vem a ser isso? Gente, na verdade, isso aqui nada mais é nada menos do que você criar um intervalo. Peraí, deixa eu colocar aqui em cima. Criar um intervalo. E que intervalo é esse? É você fazer um intervalo cujo valor final ele é dado da simples forma. É você pegar a média, seja populacional ou seja amostral, tá? É a média populacional e tirar. Se eu estou falando de um desvio
padrão populacional. Então, sigma. Se é um intervalo, eu tenho um valor inferior e eu tenho um valor superior, que é mi mais um desvio padrão. Perfeito? Então, isso daqui é um intervalo a um desvio padrão da média. 2 desvios padrões da média vai ser a mesma coisa. Então, eu vou pegar a minha média e vou tirar 2 desvios padrões agora. Esse é o intervalo inferior. E o intervalo superior? Eu vou pegar, então, a minha média e vou somar 2 desvios padrões. E, por fim, a gente tem o intervalo a menos 3 desvios padrões da média. Então, eu vou fazer minha média populacional menos 3 desvio padrão, e o valor superior do intervalo vai ser média populacional mais 3 desvios padrões. Esses valores, eles vão tender a concentrar os dados do conjunto. Quando um conjunto ele é muito bem distribuído, vocês vão ter os dados bem dispostos aqui. Normalmente você tem, para esse primeiro caso, aproximadamente 66% dos dados. Para esse caso aqui, aproximadamente 94% dos dados. E para esse caso aqui, aproximadamente 99% dos dados. Então, de novo, se os seus dados são bem comportados e eles são probabilisticamente normais de sair, se os seus dados não são completamente discrepantes, cheios de outliers, se vocês construírem esses intervalos, esses valores que estão aqui, ó, eles têm que bater. Se eles não batem, o que você tem? Você tem que os seus dados eles não estão bem comportados, que a gente fala na estatística. Então, eles podem ter muitos outliers ou terem sido feitos de uma maneira não adequada. Por isso que eu falei que a variabilidade é extremamente importante quando carregada com outras informações. Vamos voltar naqueles dados nossos e vamos construir esses intervalos e ver essas estatísticas de porcentagem aqui. Então, voltando no Excel, vamos construir aqui os intervalos a menos 1, 2 e 3 desvios padrões. Então, vamos fazer o intervalo do seguinte, deixe-me fazer, vou fazer aqui mesmo, menos um desvio padrão. Então, tem que ter o limite superior e o limite inferior, perfeito? Então, deixa eu... Então, aqui vai ter o limite inferior, aqui o limite superior. Então, vamos fazer, ó, eu vou pegar a minha média, vou subtrair o meu desvio padrão. Falou. Vou pegar a minha média e vou somar o meu desvio padrão. Perfeito? Então, esses valores aqui, eles vão me dar o limite inferior e superior para aquele intervalo a menos um desvio padrão da média. Gente, 1187. 1187, ele está entre 1186 e 1185. Então, esse valor já entra dentro desse intervalo. E eu vou até 1262. Levar lá até este valor. Observa que se eu pego essa contagem que eu tenho aqui, ó, eu conto 13 valores. Então, eu obtive 13 valores dentro do intervalo. Se eu obtive 13 valores, isso vai me dar em porcentagem 52%. Observa que deu longe dos meus 66%. Ou seja, é um condicionante de que esses dados aqui eles não estão bem comportados. Tá? Então, eles estão com uma variabilidade muito alta em torno da média. Perfeito? Vamos fazer, então, agora os próximos casos. Gente, eu vou copiar isso daqui só para facilitar a vida. Perfeito? Vou apagar isso daqui, que isso aqui não precisa mais. E agora eu quero fazer a menos 2 desvios padrões da média. O que eu vou fazer? Vou pegar a minha média e vou subtrair 2 desvios padrões. E vou pegar a minha média e vou somar 2 desvios padrões. Agora observa, foi de 1150 até 1299. Gente, e olha o que é engraçado. Tá todos esses valores. Todos eles estão aqui dentro. Ou seja, em uma tacada só, você teve 25 valores. 100%. O que isso te representa? Que realmente o seu desvio padrão está muito alto. Porque a ideia é que você tivesse 94%. Para que você tivesse 94%, isso aqui deveria ser menor. Ou seja, o que te mostra é que esses dados aqui, eles estão muito variáveis. Então, não foi uma amostra boa. Então, a empresa que te forneceu esses fios, ela não teve uma qualidade boa na produção.
pois variou muito a sua produção. Então, isso já são dados mais do que suficientes para que você fale para a empresa, olha, a gente não quer mais esse. Beleza? Eu não preciso nem fazer a menos 3 desvios padrões, porque se a gente já obteve 100% aqui, fazer a menos 3 é continuidade de dar 100%. Então não faz sentido. Feito? Então é isto que representa os nossos queridos variância e desvio padrão. Feito? Vamos voltar nos slides que falta uma parcela agora pequena dessa parte para a gente poder ensinar. Vamos voltar lá. Que é o seguinte. Opa, voltou demais. A gente estava aqui, então a gente falou. Então vamos agora ao seguinte. O cálculo de S ao quadrado requer o cálculo de x barra, ou seja, a média. N subtrações, N operações de elevar ao quadrado e somar. Se seus dados originais não forem números inteiros, pode ser tedioso calcular os desvios, seus quadrados e somar, além de ter que se carregar vários decimais para se assegurar uma melhor exatidão numérica. Uma fórmula computacional mais eficiente para a variância da amostra população é dada como sendo a variância amostral, aqui eu peguei a amostral, mas vale para a populacional também. Ela vai ser dada pela somatório dos termos dos meus dados ao quadrado, menos a soma de todos os termos que eu tenho ao quadrado, dividido por n, e isso tudo dividido por n. Gente, essa expressão que está aqui, eu não vou provar em aula, mas lá nos meus vídeos recomendados, eu ponho um vídeo onde é mostrado essa fórmula. Como que você sai da variância e chega nessa fórmula. Não deixem de assistir, perfeito? E na estatística, esse valor que temos aqui em cima, ele é um valor muito utilizado, perfeito? E a gente chama ele de SXX. Então, o numerador da expressão acima é denotado como sendo S de XX. Somatório de x ao quadrado i menos a soma de xi ao quadrado dividido por n. Ela vai aparecer também de outras formas, como SYY, então, quadrado, somatório de quadrado, e também S de XY, que vai ser somatório de x vezes somatório de y, somatório de x ao quadrado vezes somatório de y ao quadrado. Tá? Esses valores vão aparecer com uma certa frequência na estatística. Okay? Mas vamos calcular então a variância utilizando esses dados. Ele me pede para fazer isso no exercício 8, que é o exercício dos fios. Tá? Então deixa eu ir aqui no Excel para a gente poder fazer aqui juntos esse valor. Então eu vou utilizar essas colunas daqui para poder fazer isso. Então vamos calcular aqui o seguinte. Quadrado dos dados. Então o que eu vou fazer? O quadrado de cada um desses dados que está feito. Na verdade eu estou achando que vai comer minha tela. Gente, deixa eu copiar aqui para uma nova planilha. Não. Copiado aqui para uma nova planilha só para a gente poder. Senão ia pegar minha câmera aqui e eu não quero isso no nosso curso. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Vou ter que dar uma editada rápida só para a gente não perder. Quadrado dos dados. Tá aqui. Então, o que vem a ser meu quadrado dos dados? É eu pegar esse valor, levar ao quadrado básico. Vamos pegar esse valor, tá? Arrastar para baixo. Feito? É isso que me interessa no momento. Então, isso daqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, eu vou voltar aqui. A gente vai somar os termos que a gente elevou ao quadrado. Então, vamos fazer essa soma termos quadrado. Vou fazer soma. Vou pegar todos os termos tal. Vai dar esse valor que está aqui. 37.565.180. Agora, outra parcela que eu preciso da soma é a soma dos termos quadrado. Então, vamos fazer isso aqui separado. Ó. Vamos primeiro fazer soma dos termos. Então, vou pegar aqui todos os termos dos meus dados. Feito? Aqui. E agora o que eu preciso é elevar isso ao quadrado. Então, quadrado da soma dos
A gente observa a diferença entre essas palavras. Soma dos termos ao quadrado, quadrado da soma dos termos. Então, isso daqui vai ser o quadrado deste valor. Então, a gente vai ter aqui 93.825.000, na verdade, 938.258.161, perfeito? Então, agora, para a gente poder calcular a variância, o que a gente vai fazer? Vai ser o seguinte, tudo isso dividido por n menos... A gente está falando amostral, então é dividido por n, na verdade, né? Vamos voltar aqui para dentro. E o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem, então, a soma dos termos ao quadrado menos o quadrado da soma dos termos dividido por n. Vou voltar aqui na expressão. Ó. Soma dos termos ao quadrado menos o quadrado da soma dos termos dividido por n. E tudo isso dividido por n menos 1. Ou, se for a variância populacional, n maiúsculo. Então, fazendo isso e dando um Enter. Eita, deixa eu ver aonde eu errei. Ah, não é N, gente, me perdoa. Sim. Não tem definido quem é. 5. Tá lá, 1394,50. Vamos voltar aqui. 1394. Então, observem que é basicamente a mesma fórmula. E é mais fácil você computacionalmente fazer isso daqui, tá? Do que escrever uma fórmula para calcular os desvios da média, calcular esses valores. Feito? Para finalizar, a gente tem aqui mais algumas coisinhas. Seguinte, ficou obviamente faltando, mas né, não menos importante, desvio padrão, né? Desvipad. Desvio padrão, isso, quem gastava fazer da variância, tá? 37,34, como a gente já tinha feito anteriormente. Então, para finalizar, vamos fazer a variância e o desvio padrão para o quê? Para uma distribuição de frequência. Então, para um conjunto grande de dados, o melhor a se fazer é uma distribuição de frequência e calcular a variância amostral e o desvio amostral como sendo. Para a variância, vocês vão fazer o desvio da média, mas agora com a média de cada classe em torno da média geral dos seus dados. Eleve isso ao quadrado e multiplica pela frequência daquela classe. Tudo isso divide-se por n-1 se estivermos tratando de uma amostra. Como que a gente calcula o desvio padrão? A mesma coisa, raiz da variância. Se no caso a gente estiver trabalhando com os valores que são de uma população, a gente divide por n maiúsculo. Vamos voltar aqui no nosso dado, porque lembrem-se que a gente tinha feito eles aqui para uma distribuição de frequência. A gente fez isso aí na aula anterior. Tá? Então, eu já trouxe aqui alguns valores para me facilitar no cálculo. Então, eu já tenho aqui a variância para os dados brutos. Tá? E eu tenho aqui... Deixe só me ver... aqui, populacional. Ó, o Fábio querendo fazer 1394,50. Deixa eu colocar minha também para não esquecer. Então, o que a gente tem, então? Esse aqui é a minha variância para os dados brutos, desvio padrão para os dados brutos. Vamos fazer para a distribuição de frequência e ver se bate com esses valores que estão aqui, perfeito? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o desvio da média. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar igual, vai pegar o ponto médio da classe e vai subtrair a média para os dados em frequência, não bruto, em distribuição de frequência. Eu vou pegar os dados que estão. Vou fazer isso. Eu esqueci de travar a média. Não, a média. Eu vou pegar isso daqui e vou arrastar todos. Primeira coisa, muito importante. Para distribuição de frequência, aquela parada de soma dos desvios da média dá zero, nem sempre é verdade. Por que nem sempre é verdade? Porque lembrem-se que quando você faz uma distribuição de frequência, você não está considerando os termos dos dados, mas sim um intervalo entre os dados. Então, nem todo ponto médio aqui representa realmente o que tem nos seus dados. Então, aqui não vale mais a soma dá zero. Porém, vale aqueles que estão abaixo e que estão acima. Olha para vocês verem. Lembrem-se que aqui a gente calculou 52% dos dados abaixo, ou seja, 13 valores, e 48% dos dados acima, 12 valores, isso aqui se mantém.
Observa aqui, ó, que as 3 primeiras classes ficaram negativas. E se eu somo as 3 primeiras classes, olha quantos temos, eu tenho 13. Então, de novo, tá? Bate essa informação. Não bate a soma, mas bate essa informação para o desvio da média. Perfeito? Aqui, gente, eu vou calcular o desvio da média ao quadrado, porque a gente vai precisar desse valor. Mas eu não vou especificá-los como nada, não. Tá? Então, esses termos que estão aqui vão ser os quadrados dos desvios da média. Então, agora a gente já é possível de calcular a variância para a distribuição de frequência. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá na fórmula. Eu tenho que somar o produto entre os desvios da média ao quadrado vezes a frequência, dividir pelo número de termos que eu tenho trabalhado. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer é somar produto. Que produto que eu vou somar? Os desvios da média ao quadrado pelas frequências das classes. Então, lembra, ele vai fazer M10, H10, M11, H11, assim sucessivamente, e depois vai somar tudo. Eu vou pegar isso e vou dividir por quantos termos que eu tinha? 25. Tá? Como é a população, eu vou dividir exatamente por... Perfeito? Olha lá. 1231,23. A probabilidade já foi um pouco abaixo da variância. Mas e o desvio padrão? Como que ele vai se comportar? Então, se eu faço raiz e pego raiz desse termo, eu tenho 35,09. Ou seja, um valor bem mais próximo do desvio padrão do que a variância. Porque lembra, gente, a variância está ao quadrado. Então, a discrepância tem que realmente ser um pouco maior. No desvio padrão, você anula essa discrepância ao quadrado e reduz mais essas variações. Então, de novo, observa que para distribuição e frequência, o resultado foi bom. Ele não foi negativo, porque ele está próximo do desvio padrão exato. Então, quando usar esse desvio padrão e não esse? Quando o seu exercício te pedir. Se você tem muitos dados, dê preferência à distribuição de frequência. Se não, dê preferência aos dados. Perfeito? Gente, é isso que eu tenho para falar sobre variabilidade, tá? Sobre as medidas de variabilidade. Desvio padrão, variância são as mais importantes, mas principalmente o desvio padrão e principalmente essa teoria dos valores a menos de um desvio padrão da média. Voltem no vídeo, dê uma olhada nesses cálculos aqui, porque é raro vocês acharem isso daqui em vídeo, e isso daqui é muito importante para os seus estudos ao longo do curso, quando vocês forem ler artigos científicos. Porque normalmente o artigo científico só te fala, os seus dados são normalmente distribuídos. E a gente precisa utilizar isso daqui para mostrar que esses dados são normalmente distribuídos. Feito? Gente, eu vou ficando nessa daqui, tá? Bons estudos a todos e até a próxima aula.